Olá a todos, o meu nome é Luís Alfaia, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Ora, hoje eu quero falar com vocês sobre o maior problema que temos em Portugal e, na minha opinião, o maior problema que nós temos em Portugal é o estatismo, o socialismo. Um dos maiores problemas que existe no socialismo é os impostos elevados, porque a partir do momento em que temos impostos elevados não temos um mercado livre, não incentivamos ao mercado privado e às pessoas a trabalhar, porque se receberem mais por não fazer nada ou receberem mais por não trabalhar do que a trabalhar, logicamente que há um desincentivo ao trabalho e à produção. Quando isso acontece, é um problema, né? Porque a sociedade não funciona se existem mais pessoas a consumir do que a produzir. Como vocês podem ver aqui, temos aqui baixar os impostos já, 5 propostas concretas do PSD para beneficiar todos os portugueses. Porquê é que eu estou aqui a falar do PSD? Porque se nós virmos em termos realísticos, ok, não é possível existir outro governo em Portugal sem ser PS ou PSD. Pode ser o PSD juntamente com o Chega, ou a Iniciativa Liberal ou outros partidos, ok, mas para ser governo não existe outra alternativa. Ou temos o Partido Socialista ou temos o Partido Social Democrata. Portanto, ou PS ou PSD. E qual é que é o problema? O problema é que tem este tipo de propostas, que é redução no IRS de 1.200 milhões em 2023. Esta proposta aqui, isto quer dizer o quê? Isto não quer dizer nada em concreto. Portanto, não temos aqui uma taxa de IRS que digamos assim, ok, as pessoas vão passar a pagar não sei quanto. Não, é um número que ninguém sabe muito bem o que é que aquilo vai dizer e que no final de contas é rigorosamente nada. Portanto, aquilo não é significativo. Basicamente, os portugueses não iam sentir nada, ok, de melhoria das suas vidas, ok? Depois temos a taxa máxima de 15% de IRS até aos 35 anos. E aqui esta proposta, eu acho que é mais interessante, mas reparem, só até aos 35 anos. Ou seja, se tiveres 36, podes começar a pagar 48%, não é, de IRS. Já não pagas 15%. Portanto, este é o problema que nós temos em Portugal, não é? É que mesmo a maior oposição não é oposição. Portanto, não, ou pelo menos não é oposição boa o suficiente, não é? Porque uma taxa de IRS de 15% até aos 35 anos, quer dizer, então a pessoa aos 36 já pode pagar 48? Ou aos 37? Qual é que é a diferenciação aqui? Não faz sentido. Se fosse uma taxa máxima de 15% de IRS para toda a gente, ok, aí faz sentido. Agora, 15%, mas só até aos 35. Quando tiveres 36, pumba, já levas atalhado. E depois, anular o IRS e a TSU sobre prémios de produtividade por desempenho até 6% do rendimento base. Pronto, aqui eu até acho que esta proposta, como é lógico, faz todo o sentido, não é? Que é para incentivar os patrões a darem prémios de produtividade, não é? Portanto, isso aí acho que faz todo o sentido, não é? Incentivar as empresas e, como é lógico, os trabalhadores, não é? A terem melhor performance, para terem melhores prémios e não serem taxados, não é? Sobre segurança social e IRS. Mas depois é tal coisa, até 6% do rendimento base, ou seja, porque é que estamos a complicar isto? Porque é que não pagamos uma taxa máxima, ok, de 15% ou 20% dos rendimentos e depois produzas mais ou produzas menos e depois é com, portanto, a tua empresa, não é, que podem ter determinados objetivos e vais receber mais se aquilo acontecer. Ok, tudo bem, e vais ser taxado. Pá, a mesma coisa do que já eras anteriormente, 15%, 20%, ser igual, ok? E depois a introdução na lei de um mecanismo para que a Assembleia da República debata o excedente de receita fiscal. Aqui esta questão parece-me interessante no sentido em que, pronto, ou seja, nós dissemos que o orçamento era isto e nós precisamos disto, deste dinheiro para tudo aquilo que é Estado, tudo aquilo que é público. Nós agora já passámos, o que é que vamos fazer com o excedente? Pá, na minha opinião, como é lógico, né, é para portanto, pagar o déficit, né? Portanto, o déficit que nós temos que é enorme. Portanto, embora tenha vindo a baixar nos últimos anos, mas pronto, vamos ver, porque isso normalmente baixa, mas volta depois a subir ainda mais, basicamente seria para pagar o déficit. Portanto, aqui é só para debaterem, mas pronto, é tal coisa, tipo, quem é que vai estar no poder? Vai ser o PS ou o PSD, que é basicamente, tipo, é mais ou menos a mesma coisa, não vai mudar muita coisa. Depois, atualização obrigatória dos escalões do IRS em função da inflação. E aqui, como é lógico, isto é uma, tipo, óbvia, né? Pronto, que isto aqui é o mínimo dos mínimos dos mínimos, né? E, portanto, eu partilhei aqui isto no Twitter e disse, baixar impostos, mas só para a malta até aos 35 anos, ou seja, aos 36 imigras ou pagas 48%, que é basicamente a realidade, ou seja, querem 15%, mas só até aos 35%. Porquê? Qual é que é o sentido? Não tem sentido absolutamente nenhum, devia ser para toda a gente. E depois, o PSD é o único partido que tem alguma hipótese de ser governo em alternativa ao PS, olhando para as sondagens, isto aqui é tipo óbvio, né? Ou é o PS ou o PSD, tipo, nenhum outro partido neste momento em Portugal tem hipótese de ser governo, né? E portanto, o problema é que vão resolver pouco ou nada. Depois acrescentei aqui em baixo a dizer, ou seja, em Portugal ou o governo vai ser mau, PSD, ou vai ser ainda pior. Isto é o problema que nós temos, é que nós temos pessoas que são socialistas,
ok? Que é o PS, e depois ainda os que são comunistas, né? Do Partido Comunista Português. O Bloco de Esquerda, eu diria que ainda são mais socialistas do que aquilo que é o Partido Socialista. E depois temos o Partido Socialista, que é a maioria dos portugueses, são do Partido Socialista. E depois temos aqueles que são um bocadinho menos socialistas, mas continuam a ser socialistas, que é o Partido Social Democrata, né? Que continuam a ser socialistas. E como podem ver aqui, isto não funciona na mesma. Estas questões aqui, se me perguntarem assim, bem, mas isto é melhor do que temos atualmente? É. Mas vai resolver os problemas dos portugueses? Não, não vai resolver. Estas propostas não vai resolver aquilo que são os problemas essenciais, não é, para a vida dos portugueses, do cidadão comum. Isto não vai resolver absolutamente nada, ok? Isto aqui vai continuar a ser muito Estado, muitos impostos em cima daquilo que é o cidadão comum. E, portanto, não ia resolver absolutamente nada. E, portanto, é aquilo que temos no nosso país, não é? Eu sei que existem outros partidos que estão a trazer outras soluções, não é? Mas, na minha opinião, esses partidos, entre aspas, digamos assim, não chegam, pelo menos nos próximos anos, não é? Nós não conseguimos ver quem é que vai ganhar eleições que consiga mudar as coisas, não é? E baixar impostos, cortar a máquina estatal, e dar incentivos às pessoas para começarem a produzir, a criar empresas, para criar valor. Quando é que isso vai acontecer? Muito sinceramente não vejo as coisas a alterarem-se, pelo menos no curto, médio prazo. Assim, é muito difícil hoje em dia olhar para isto e dizer assim, o PSD que poderia eventualmente mudar as coisas, não é? Enfim, ser oposição, de facto, não é dar uma oposição àquilo que é aos socialistas, mas de facto são socialistas também, portanto, não podem esperar muito de socialistas, mesmo que sejam menos socialistas que os socialistas que estão no poder, não podemos esperar muito deles, não é? Portanto, isto é capaz de ser dos maiores problemas que Portugal tem, não é? Vamos ver o que é que vai acontecer nos próximos anos, nas próximas eleições e tudo mais, mas pronto, não me parece que vai haver grandes alterações, pelo menos para melhor, né, nos próximos tempos. E pronto, é isto, fiquem bem e até à próxima.